Aquele ali foi ele que trouxe. Esse aqui tem a assinatura dele, foi ele que fez. Ele que fez? Como assim? A gente vai poder dar uma volta rápida? Vai poder dar uma volta no BSS 888 do Beco Senna da Silva, campeão mundial 88. Ah, e aqui está a chave. Bora? Bora, Ferrari japonesa. Já tinha guiado um NSX antes, né? Não. Você sabe a história desse carro? Não. Esse carro aqui, a Honda estava sendo campeã do mundo com a Ayrton na Fórmula 1, decidiu fazer um carro para mostrar tudo que ela era capaz de fazer tecnicamente. Quem é que eles chamaram para desenvolver o carro? O Ayrton. Não, Satoru Nakajima. Aí o Nakajima ficou 1 ano desenvolvendo o carro e o Ayrton estava testando em Suzuka, o Fórmula 1, e os engenheiros da Honda chegaram todos felizes, né? Olha isso, esse carro aqui é incrível, que a gente está 1 ano desenvolvendo, dá uma andada aí e vê o que você acha. O Ayrton andou, deu algumas voltas, voltou e falou, olha, quero ser chato, mas o carro torce muito, ele é muito frágil. Aí os japoneses, aquela coisa do perfeccionismo, né? Se desesperaram e falaram, não, então você tem que ajudar a gente. E aí ele foi para Nürburgring 5 dias seguidos para fazer acerto de suspensão e rigidez torcional. E aí saiu o carro que hoje é criação Nakajima, mais produção Ayrton Senna. Eu acho que comecinho Nakajima e assinatura Ayrton. Sabe qual era o target de produção desse carro na época? Era ser mais rápido que a Ferrari 328, que custava o dobro. E ele conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. A gente tem que agora, já que você falou, trazer uma 328 para ver quanto que vira aqui, né? E a gente vai ter que fazer uns punta-tacos, né? Você tá com o seu mocassim aí? Não. Que é o Mocassim não, clássico, tô- é o mocassim com meia branca, né? Acendeu o farolzinho ali. Hoje em dia, com tudo que infelizmente aconteceu, a gente tem aí uma chance de andar num carro do Ayrton, que um carro potente, um carro que na época, né, como você disse, foi mais rápido, foi um carro show, né? Imagina o que ele já não fez de arruaça com esse carro. É fantástico, né? Que o Leonardo tenha restaurado esses carros e colocado eles para andar novamente, porque um carro como esse aqui nasceu para acelerar, né? Não para ficar parado na garagem. O freio é bom, é durinho. E aqui a gente volta à época dos anos 90 que não tem que até pegar a mão pra lá porque não tem controle não tem volante hidráulico, meu. A direção é mecânica. É, totalmente. Sensibilidade pura, né? Olha, parece que você tem que mudar, ó. Você pode achar que você pode. Olha, por que eu freiei antes pra ver? Porque você viu a puxadinha que Sim. deu pra direita? Vem aqui com tudo pra você ver o que vai. É uma velha senhora, né? De pneu, ó, ele escapa. A pista tá semi-molhada, tá daquele jeito que o chefe gosta. E que você gosta também, não né? só o chefe que eu falar. Tem um cara que gosta bastante também, que eu conheço. Andar com motor Honda na pista molhada aqui com você do lado, no carro dele, já tem uma historinha para contar para os filhos aí. Tinha 270 cavalos na época. Você acha que estão todos aí ainda ou estão um pouco cansados? O anti-lock é um controle de tração, cara. Temos que achar onde é que tá esse botãozinho, não é possível, cara? Pô, o carrinho tem controle de Aqui, tração. Tem traction control. Não, tá aí, ó, é aí mesmo, bora. Foi? Foi? Vamos ver agora. Agora sim. já mudou a brincadeira. Encontramos o gato. Pô, em 1990 deve ter sido um dos primeiros carros a ter controle de tração, né? Brincadeira. Ó, ele tá puxando um pouco pra direita, porque deve ser só o condicionamento dele de, né, ficar parado, às vezes Sim. dá um disquinho, dá uma dormida. Deve ser por isso que essa luzinha amarela tá acesa aí. Ah, pode ser também, porque ele é todo eletrônicozão, né? Agora eu imagino o que deveria ser importação recém-abrindo no Brasil, encontrar o Ayrton no trânsito de São Paulo num carro desses, né? Imagina, cara. É uma coisa de outro mundo. Olha, rei do drift, hein? É, você imagina, ele falou do quanto o carro era mole, né? Você tava contando essa história e sabe, uma coisa que você sente, ó, como é um carro meio longo entre eixo, você sente o molejo dele, não na diagonal, mas entre a frente e atrás tem um molejo no meio dele, assim, sabe? Então quando você acelera, você sente isso. Imagina o que ele já deve ter endurecido esse carro. Sim, sim. Caraca, que sensacional. E o motor central é igual ao Fórmula 1, né? É a mesma disposição. Passa aí pro pessoal que tem o seu momento de cena, como é que é? Tem o site meumomentocena.com.br em que você vai lá
e conta a história do seu momento Senna. E eu vou te dizer uma coisa, a gente não contou uma história aqui, a gente fez um momento Senna novo verdade, aqui, agora muito especial. Muito especial. Agora vamos ver o que vira essa nave. Agora é meu momento, bora. Mas saiu bonito! Cara, me acelera esse carro pra época dele, hein? A pista tá começando a secar, só que assim, ó, esse carro, ele deve ter um grip fenomenal. Só que esse carro tá um pouquinho com o pneu ressecado. Ó, ele não tá gripando. Deve estar muito tempo parado, né? Aí, não tô nem aí que o pneu tá ressecado, amigo. Vai de segunda até lá em cima. Só porque ele vira 8 pau. Ah, essa volta, chefe, vamos! Aos 22 anos de idade e na pista molhada, a máquina que leva a assinatura do chefe virou na casa de um 12. Mas vamos combinar, o tempo do cronômetro foi o menos importante nessa volta rápida tão especial. Ai, vai até legal um pouco o ar aqui, porque eu vou te falar que só de ar para respirar. Legal demais poder levar o carro do chefe para dar uma volta rápida. Todas essas condições, eu já agradeci a família, o Leonardo por tudo. Tomei bastante cuidado, mas pô, por toda a história que o Cássio contou, é um privilégio tá aqui podendo acelerar. Carraço, freio bom, então tá meio ressecadinho o freio, mas e daí? Carro do chefe, e esse que valeu. Já te vi sorrindo poucas vezes assim, hein? Aqui nessa pista. Eu até mencionei lá dentro porque, como é um carro que está muito bem conservado, esse pneu deve ser original mesmo. E nos anos 90 deve estar um pouquinho ressecado, porque quando você entra, você vê que ele está saindo de frente e não é um carro muito com uma característica de sair de frente, né? E ele está saindo de frente por um pneu ressecado e depois ele dá o manuseio dele. Então virar um 12 agora numa pista semi-molhada é bem legal. Mais do que qualquer outra coisa, eu já guiei uma McLaren na frente de muita gente e tal. Mas isso aqui, cara, você imagina o que não deve ter tido. Se foi uma saída para levar a namorada no cinema, ou se foi uma brincadeira na fazenda colocando de lado, pô, o chefe esteve aqui, então é um momento único, sem dúvida nenhuma. Eu poder ter desfrutado disso aqui com 2 desses carros, eu só tenho a agradecer, porque é um momento marcante. Você acha que o chefe deixaria a gente dar uma voltinha também? Só uma, devagarinho? Meu, se o chefe deixaria, o Leonardo não deixaria. Não deixaria? Então tá bom, valeu. Quem quiser deixar lá o meu momento Senna, o nosso aqui hoje foi demais. Valeu, Rubento. Ele falou que não, mas ele foi embora, né? Um abraço. Ayrton Senna s'est arrêté. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour éteindre le moteur et éviter un risque d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie.